Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Da mesma forma como eu fiz no último vídeo, queria contar uma historinha para vocês também nessa semana, tá bom? Vamos lá então? A história ela é assim, ó. Tinha um casal que eles eram recém-casados, tá? E aí a esposa, ela foi fazer um pernil assado pro marido, né? Um pernil assado. O que ela fez então? Ela pegou o pernil, né? Aí ela cortou a parte do osso e também cortou uma parte da carne, na cabeça do pernil, no caso, né? Cortou nas duas pontas do pernil e colocou para assar e ela preparou lá o pernil, tudo, né? E aí realmente aconteceu e é uma receita de família, né? E aí o marido gostou bastante e ele perguntou para a esposa: por que você cortou nas duas partes, né? Na parte de baixo e na parte de cima aqui do pernil? Ah, é porque eu aprendi com a minha mãe, ela que me ensinou essa receita, né? E aí ela fez dessa forma, então ela passou para mim e aí eu acabei fazendo assim. Bom, vamos perguntar para sua mãe então por que ela te ensinou dessa forma, né? Qual que é o segredo, né? Será que é algum segredo da receita? E ligaram para a sogra, no caso, né? Aí quando perguntaram para ela, aí por que, né, de cortar as duas pontas da mesma forma como a filha fazia, aí a resposta da mãe ela foi a seguinte, que ela aprendeu com a mãe dela, no caso também, né? Então a mãe dela passou essa receita dessa mesma forma para ela. E aí ela ensinou dessa mesma forma para a filha, né? Então deu certo e continuou passando para frente essa receita. E aí eles ainda não satisfeitos, né, com a situação, e eles falaram: bom, vamos então ligar para sua avó, né? Perguntar para ela então, né? E na hora que pegaram e ligaram para a avó: por que faz essa receita dessa forma, né? Por que corta na parte de baixo e na parte de cima também, né? Desperdiçando um pouco de carne. Qual que é o segredo, né, dessa situação? Ah, sabe o que era, meu filho? É que quando eu fui fazer essa receita, lá em casa a panela era muito pequena, então eu tinha que cortar para poder caber dentro da panela. Olha que situação interessante, né, pessoal? Então, que a gente consegue analisar, né? Esse foi o motivo original, uma situação de uma necessidade que aconteceu lá atrás. Dali para frente, ele se tornou um hábito, um costume, né? E na verdade, aí a filha dela, que seria a mãe da esposa, ela só continuou repetindo o mesmo hábito, né, da mãe dela. E no caso, a filha também da mesma forma, continuou repetindo o hábito da mãe e da avó, né, dessa mesma forma. E não sabia nem por que era que estava fazendo aquilo. Será que na nossa vida tem situações que acontecem dessa forma? Será que tem? Deixa eu perguntar, você já ouviu a seguinte frase: porque sempre foi assim? Quando alguém pergunta, né, quando você pergunta para alguém: por que você faz dessa forma? Aí a pessoa ela responde: ah, porque sempre foi assim. Né? Então, essa é uma das situações que de fato acabam acontecendo. Não quer dizer que esteja errado. Não quer dizer que não seja talvez a melhor forma de ser executado. Mas muitas vezes a gente já liga o piloto automático e já vai executando, sem nem pensar, sem nem ponderar, sem nem tentar fazer talvez alguma forma diferente, né? E esse é um dos detalhes muito importantes que a gente tem que entender nos dias atuais, a questão da dinâmica de como que tudo está acontecendo. É muito rápido, né? As mudanças elas são estão extremamente dinâmicas. Se a gente realmente não ficar pronto para esse cenário que a gente está passando agora, quem dirá daqui a pouco, né? Porque pode ter certeza, pessoal, uma das questões que é certa também no futuro próximo, né, e cada vez mais, nesse formato, é o ritmo cada vez mais acelerado. O ritmo cada vez mais acelerado. Vai chegar a determinado ponto que, será que ele é possível acelerar ainda mais? Tecnologicamente sim, eu vejo que tecnologicamente sim, e o que vai começar a acontecer é a expansão para outros lugares onde ainda não chegou, né, esse nível de tecnologia, esse nível de velocidade, esse nível de dinâmica e eficiência ao mesmo tempo, né? Então, assim, é importante a gente, muitas vezes, parar um pouquinho para realmente raciocinar por que ele é feito dessa forma. É a melhor forma como ela é feita? Né? Quando a gente começa realmente a pensar desse jeito, é quando a gente começa a se permitir a ver condições diferentes. Pode ter certeza, né? Na maioria das vezes, a primeira vez que a gente tenta fazer diferente, ela não dá tão certo. Mas dali para frente, realmente, aí começa a mexer com a gente e a gente vai começar a procurar, né, formas diferentes de poder executar, realmente melhorar cada vez mais aí esses novos processos, tá bom? Então é um detalhe que ele é importante, né, pessoal, para a gente poder realmente ficar atento, né? Não se acomode nessa frase do porque sempre foi assim.
Então é uma das frases que ela era e ainda continua sendo muito utilizada, mas se a gente for pensar realmente em termos de futuro, a tendência é ela ser finalizada, tá bom? Então, se você quer continuar, né, dentro desse cenário, dentro desse processo de evolução, pensa bastante, né, com relação a isso. Tenta não dar resposta porque sempre foi assim. Tenta não dar essa resposta. Vai incomodar, mas pode ser o primeiro passo para começar realmente a fazer essa grande mudança, tá bom? É isso daí, pessoal. Tenha uma excelente semana, que seja muito abençoada, com muitas coisas boas. Vamos lá, vamos em frente.